10h12, voltamos com o CBN Campinas e agora a gente conta com a participação da Ana Cecília Zoccolotti, que é articuladora do programa de imunização em Campinas. Bom dia, Ana, obrigada por atender a CBN mais uma vez. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, esclarecer a população mais uma fase da campanha de vacinação contra a Covid. Ana, desde a semana passada, a Campinas está fazendo agora, o agendamento e a vacinação de adolescentes que têm entre 12 e 17 anos com deficiência e com algum tipo de comorbidade. Qual que é o balanço da prefeitura até agora? A procura desse público tem sido a esperada pela administração municipal? Lilian, até agora nós tivemos uma boa procura, as vagas ainda existem, mas a procura foi boa, já temos o preenchimento da maior parte e hoje iniciaremos a vacinação desse público. Ana Cecília, muito bom dia, obrigado mais uma vez por participar do CBN Campinas. E quanto à vacinação dos outros grupos, essa vacinação que ainda precisa ser, porque de acordo com os números divulgados pela própria Secretaria de Saúde, esses números foram atualizados agora, dia 23/8, ainda há muitas pessoas com outras faixas etárias para serem vacinadas. 45, 49 anos, estamos com 89,2%, de acordo com esse último balanço. E aí a gente vai, de acordo com as outras faixas etárias, ainda há quem? Por exemplo, 35 a 39, 81. 30 a 34, 72, ou seja, pessoas que precisam buscar ainda esse agendamento ou a vacinação. Como é que a gente vai fazer essa equação para conseguir vacinar a faixa etária que está aberta agora, mas conseguir também levar essa vacina para essas pessoas que ainda não conseguiram ter acesso a ela? Nós temos doses suficientes. O que nós precisamos é que essa população faça adesão à vacinação. Campinas também elaborou várias estratégias para facilitar o acesso à vacinação, como, por exemplo, a última estratégia que foi a parceria com empresas que tenham medicina ocupacional, que tenham condições de operacionalizar a vacinação. Campinas tem essa estratégia justamente para facilitar a adesão desse público mais jovem, economicamente ativo, que tem o seu dia tomado pelo trabalho, então o acesso é mais fácil. Hoje, todas as unidades de saúde da rede municipal têm vacinação todas as tardes, pelo agendamento, mas então também o acesso está para o público acima dos 18 anos de idade. Na vacinação para adolescentes, você acabou de dizer que a procura foi boa, foi dentro do esperado, mas ainda existem algumas vagas a serem preenchidas. Já há previsão, algum tipo de planejamento da abertura para adolescentes ainda nessa faixa etária, mas sem comorbidades e sem deficiências? Ainda não, Lilian. Nós esperamos o posicionamento do governo do estado, que deverá, dentro dos próximos dias, nos abastecer com doses para atender esse público de sem comorbidades. Lembrando que será fracionado também, a previsão aí no cronograma do programa de estado é iniciar a vacinação a partir dos 15 anos de idade. Dentro dessa estratégia, de vacinar adolescentes a partir de 12 anos com comorbidades e indo para essa sequência de todos os adolescentes a partir de 12 anos, como vai ser feita também essa próxima etapa, com esse anúncio que foi feito hoje pelo Ministério da Saúde? Porque a partir do dia 15 de setembro, uma informação confirmada então aqui a CBN pelo secretário executivo do Ministério, a terceira dose da vacina contra a Covid-19 aplicada em idosos com mais de 80 anos
e imunossuprimidos. Então a gente vai ter duas vacinações importantes, uma que é muito grande, né, o contingente de público, esses adolescentes de 12 anos, mas também essa terceira dose para idosos. Como é que a prefeitura, a administração municipal vai fazer essa estratégia para essa vacinação? Nós ainda não recebemos oficialmente, tá, essa diretriz. Aguardamos que, acredito que hoje ou mais tardar amanhã, essa diretriz chegue de maneira oficial, tanto do Ministério quanto do Governo do Estado. E sim, o município começa a traçar a estratégia para vacinar esse público, claro que mediante recebimento de doses também. O governo do estado de São Paulo fez um alerta essa semana para os paulistas, porque há mais de 1.270.000 faltosos da segunda dose para concluir a vacinação. Aqui em Campinas, eu me lembro que os balanços feitos pela prefeitura mostravam um número relativamente pequeno, mas com a ampliação de tantas faixas etárias, né, do público que pode ser vacinado neste momento, como é que está a situação dos faltosos de segunda dose? Houve mudança nesse índice aqui na cidade? Não houve uma mudança importante nesse índice, continua baixo, né, se comparado ao restante do estado, e Campinas tem uma estratégia também de buscar esses faltosos, né, por convocação por SMS, WhatsApp, visitas domiciliares. Então, esse número aqui em Campinas é baixo e está controlado. Ô, Ana, e vocês conseguem, ainda que pequeno, saber qual que é o principal motivo das pessoas faltarem para a segunda dose? É esquecimento mesmo? Ou são pessoas que acham que já estão protegidas? Dá para ter uma ideia sobre a motivação para essas poucas pessoas que não buscam a segunda dose? Olha, uma pequena parcela dessas pessoas, porque esqueceu ou porque teve uma reação na primeira dose, não quer tomar a segunda dose, e isso não deve ser considerado. E uma outra parcela que não comparece por motivo maior, ou seja, doença, viagem a trabalho, né, alguma mudança na agenda, e que depois procede no reagendamento. Quanto a essa questão, e comparece. E quanto a essa questão da reação, acho interessante a gente também colocar as nossas próprias impressões, né, aqui. Na minha primeira dose, doutora Ana Cecília, tive reação no dia seguinte. Nesta segunda dose, que foi agora segunda-feira, sem qualquer tipo de problema. Então, gente, alguns têm, outros não têm nada, como foi aqui, nenhuma reação adversa com a Lilian de Souza quando ela tomou a primeira dose. E no meu caso, aí na segunda dose, e é o que geralmente isso está sendo colocado, né, pelos testes. Na segunda dose, quem teve uma reação na segunda dose geralmente pode não ter, ou é bem mais leve, né? Exatamente. São reações esperadas, dependendo do tipo da vacina, né, da plataforma da vacina, e são reações esperadas, as pessoas não devem se assustar, e são reações leves, né? E geralmente na segunda dose é menos intenso do que na primeira. Claro que tudo depende de indivíduo para indivíduo. Alguns apresentam, outros não apresentam reação alguma. Ana, e em relação às pessoas que estão indo lá para o final da fila, a gente sabe que a Prefeitura de Campinas tomou essa medida, né, para aquelas pessoas que estavam se recusando, sommelier de vacina, né, esperando pela marca desejada. Já foi possível perceber, eu lembro também que o balanço foi um balanço de um número não tão grande de pessoas que tinham esse comportamento, mas existiam infelizmente ainda essas pessoas. Com essa medida que a prefeitura tomou, né, de fazer esse tipo de punição e mandar essas pessoas para o final da fila para esperarem todos os outros públicos serem vacinados e depois poderem tomar a vacina contra a Covid, já deu para perceber uma mudança aí no comportamento? Coibiu esse tipo de comportamento das pessoas aqui na cidade? Sim, sim.
foi eficaz, as pessoas, a gente notou, né, uma mudança no comportamento das pessoas em relação à escolha de vacina. Sim. E Aumentou a adesão para a primeira dose, independente da vacina. E lembrando que as 3 vacinas que são disponíveis hoje, elas são aprovadas para uso no país e elas são eficazes. doutora Ana Cecília, eu só queria voltar um pouquinho. Eu sei que nada ainda foi definido oficialmente, foi uma situação confirmada hoje pelo Ministério da Saúde, a própria Secretaria de Saúde Estadual também, falando de protocolos na vacinação de idosos, mas já está tendo uma convergência entre todos esses entes para uma vacinação aí de idosos acima de 80 anos, para a gente tentar diminuir o que a gente está tendo, né, novamente, de internações, casos graves e, infelizmente, mortes nos municípios. Mas eu queria falar de uma situação aqui de Campinas, que eu lembro no comecinho da nossa campanha de vacinação, a cidade montou aqueles 5, né, locais de vacinação, aqueles 5 postos. E eles eram muito importantes para essa faixa etária, até por causa da questão de mobilidade. Os centros de saúde, alguns têm alguma dificuldade. Por exemplo, se a gente colocar aqui o centro de saúde do centro, há uma dificuldade assim de estacionar, questão de mobilidade. Esses 5 centros estão para serem fechados, né, por causa do avanço da vacinação. Mas agora vem um fato novo. Eu sei que ainda está muito cedo, que as coisas ainda serão definidas, mas há possibilidade da manutenção desses centros por causa dessa faixa etária ser vacinada? Olha, especificamente os 5 centros de imunização que estavam montados desde o início da campanha, não sei dizer se há possibilidade de permanecerem, acredito que não. Mas deixo a população tranquila que Campinas com certeza achará uma solução para melhor atender todo esse público, não deixando de vacinar. Então, Campinas sempre teve boas estratégias, né, para facilitar o acesso a toda a população, e nós manteremos isso, seja nesses 5 centros ou em outros locais. Ana, voltando ainda para a vacinação dos adolescentes, as pessoas sabem que a Covid-19, ela de fato ela é uma doença que tem menor gravidade, costuma ter menor gravidade em adolescentes e crianças. Mas a gente teve em Campinas, infelizmente, o registro de óbitos nessa faixa etária, ainda que poucos, mas tivemos, e todas as mortes obviamente são lamentáveis, ainda que sejam em menor número. Eu acho que é importante a gente falar da importância da vacinação também para esse público, especialmente no caso agora de adolescentes com comorbidades, porque esse tipo de público, justamente por ter essa condição especial, está mais vulnerável à Covid-19. Acho que é importante você falar um pouco sobre a importância das pessoas buscarem a vacinação para os seus filhos, para os seus parentes que estão agora contemplados dentro dessa faixa etária de agendamento e vacinação. Exatamente. Como você disse, o público de adolescentes, né, com comorbidades foi considerado prioritário, né, no avanço aí da vacinação, justamente pelo risco que apresentam de um adoecimento de uma forma mais grave aí da Covid. Então, lembrando que esses adolescentes, né, não têm como procurar um centro de imunização, um centro de saúde sozinhos, e dependem dos pais ou dos responsáveis. Então, eu deixo aqui o meu apelo aos adultos, pais responsáveis por adolescentes nessas condições, que eles procurem o mais rápido possível o agendamento para o seu adolescente e que compareçam no dia da vacinação, e não só da primeira dose, mas que completem um esquema de vacinação. Porque só depois de um esquema completo é que a gente considera a proteção daquele indivíduo. E houve uma também facilitação para esses adolescentes para o agendamento, né? A questão de comprovante de residência, pode ser dos pais e tem que estar lá o responsável. E mesmo alguns que até não têm um CPF, né?
Exatamente, nem todos, a grande maioria já tem CPF, né? Mas para aqueles que não tiverem, pode ser o documento, o RG mesmo. Então tá bom. Ana Cecília Zoccolotti, que é articuladora do programa de imunização aqui em Campinas, muito obrigado pela entrevista, a gentileza de atender novamente a CBN Campinas. Muito obrigada, até mais, foi um prazer. Até mais, são 10h27, conversando então aqui com a articuladora do programa de imunização em Campinas, né, Lilian de Souza, falando dessa importância também de estratégias que ainda serão montadas, né, com esse martelo batido então pelo Ministério da Saúde, informação aqui a CBN, de que 15 de setembro então deve iniciar essa nova imunização, a terceira dose para idosos. O Estado de São Paulo também estuda antecipar terceira dose para idosos, a gente está falando de 80 anos para cima e imunossuprimidos. Então, há um fato novo agora, e que a vacinação deve correr ao longo aí junto com a própria vacinação desses adolescentes. Fato importante, né, que a gente lembrou aqui, a questão dos 5 postos, foram criados exatamente para melhorar a mobilidade destas pessoas. Eu imagino que possa permanecer, porque é da própria prefeitura, né? Centro de Vivência do Idoso. Os outros, né, foram até feitos na ED também, né? O CAIC da Vila União é um posto de vacinação da própria prefeitura, é uma escola, né? Não é uma situação muito específica, mas de qualquer maneira dá para seguir com isso. Vamos ver o que vai acontecer, né, Lília? A gente tem informações, dá tempo, Valmirzinho? Então não dá tempo, mas a gente traz depois informações do governo do estado justamente sobre a antecipação da segunda dose e a aplicação da terceira dose. Então fiquem com a gente, 10h29.